Relacionem tudo que a gente estudou no intemperismo. Quais são as características que o intemperismo leva ao solo, em termos mineralógicos, em termos de profundidade, em termos de textura. Então, os latossolos são os solos mais velhos da crosta terrestre, mais intemperizados. E aqui, dando a continuidade, o horizonte diagnóstico é o BW, é o B latossólico. O horizonte diagnóstico dos latossolos é o B latossólico, que nós chamamos de BW. É W de Walbert? Não, é W de Weathering, de intemperizado em inglês. Quais são as características do horizonte belatossólico? Evidente, avançado estágio de intemperização. Então, olha, solo mais velho. Quando eu falo solo mais velho, eu estou falando de solo muito intemperizado. Que reflete em quê? Dessilicificação. Que é perda de sílica. É perder sílica. Lembra do processo de temperismo? 2:1, 1:1 e óxidos. Lixiviação de bases. Perde-se muitas bases. Cálcio, potássio, magnésio, vai tudo embora. Com concentração residual, lembra do resíduo? De argilominerais do tipo 1:1 e minerais resistentes ao intemperismo. Então, nós temos problemas aqui dos latossolos justamente por ter uma grande quantidade de óxidos, ferro e alumínio, que levam a um problema de solos tropicais, dos solos, um dos problemas químicos dos latossolos, que é justamente a fixação de fosfato. Se nós lembrarmos lá do PCZ, o PCZ do óxido é muito alto e o pH do solo de cultivo é mais baixo do que o PCZ dos óxidos. Com isso, eu vou ter capacidade de troca ânion, vou ter cargas positivas. E essas cargas positivas grudam nesse fosfato aqui, olha, há uma integração muito grande, uma ligação iônica tão forte entre os óxidos e o fosfato, que ele não é liberado para a planta. Observe. Então, os latossolos são solos velhos que têm uma grande quantidade de óxido de ferro e óxido de alumínio. Essa grande quantidade de óxidos de ferro e de alumínio faz o solo ter carga positiva. E com isso eu tenho fixação de fósforo. Por isso que eu tenho que ter manejos para facilitar a disponibilidade de fosfato para a planta. Por isso que vocês vão ver, o fósforo, o Felipe vai falar para vocês, vocês vão ter que aplicar o fósforo localizado, próximo ali da raiz das plantas. Os solos tropicais, eles fixam, ele absorve fortemente esse fósforo, justamente devido a esse elevado grau de intemperismo que tem uma quantidade maior de óxido de ferro e de alumínio. Um dos problemas químicos dos latossolos, que nós vamos ver. Então, simplificando o horizonte diagnóstico belatossólico, o BW, o que nós temos dele? Estrutura fraca, moderada ou forte, muito pequena ou pequena granular, ou em blocos subangulares de grau fraco ou moderado. Geralmente, o que é típico dos latossolos? Aqui está pegando um geral. O que é típico dos latossolos? Uma estrutura que nós chamamos de estrutura tipo pó de café. São estruturas pequenininhas, do tamanho de areia, mas dentro desse negócio de 2 milímetros, de 1 milímetro, tem milhões de argilas. Então, essa estrutura microgranular possibilita alguma das características muito boas para o manejo dos latossolos. Quando é em blocos, ele desmonta geralmente facilmente em estrutura granular. O
típico dos latossolos do Brasil. Então, essa estrutura microgranular, ela é muito importante, que ela possibilita uma boa drenagem, uma boa permeabilidade desse solo, ao mesmo tempo que tem uma certa retenção de água. Não vai ter uma retenção tal qual o argissolo, mas também não vai ser péssimo igual um solo arenoso. Além disso, o horizonte BW ele tem que ter uma espessura mínima de 50 centímetros. Ora, se for menor do que 50 centímetros, vai cair nos cambissolos, que vai ser aqueles cambissolos em processo de rejuvenescimento que nós comentamos. O horizonte BW eles têm que ser maior do que 50 centímetros. Se for menor, ele vai ser um cambissolo. Mesmo com todas as outras características de latossolo, se a espessura mínima for, se a espessura do latossolo do horizonte B for 40 centímetros, ele vai ser cambissolo e não latossolo. 5%, menos de 5%, observe, menos de 5% do volume que mostra a estrutura da rocha original. Da rocha original. Por quê? Se eu tenho mais do que 5% da estrutura da rocha original, é sinal que o solo não é muito intemperizado. É sinal que é um solo pouco intemperizado. E latossolos são solos velhos, são solos mais intemperizados da crosta terrestre. O horizonte B ele não pode apresentar evidência de ser pouco intemperizado. Então, evidência de rocha-mãe, evidência da rocha matriz, é sinal que o solo é pouco intemperizado. Textura franco-arenosa ou mais fina. Naquele mesmo assunto do argissolo, quem viu a aula. Solos, ele pode ter mais areia, mas não pode ser classificado como um solo arenoso. Para ser solo arenoso, a diferença entre areia e argila tem que ser maior do que 75%. Lembrando dos índices de intemperismo, o índice KI, que a gente viu na aula de intemperismo, ele tem que ser igual ou inferior a 2,2. Mas, na verdade, a maioria das vezes, daqui vai ser alguns latossolos Bruno do Rio Grande do Sul, mas na maioria das vezes vai ser um latossolo, vai ter um KI menor que 2. Ou seja, evidenciando muita perda de sílica e a maior concentração residual de alumínio. Menos de 4% de minerais facilmente intemperizáveis, minerais primários alteráveis, ou menos de 6% de muscovita, que é um caso de um mineral mais resistente. Ora, o que sobra na areia? O que vai sobrar na areia? Basicamente, quartzo. O latossolo é um solo muito intemperizado, que na fração areia desse solo só resta a maior parte, a maioria esmagadora, vai ser de quartzo, que o quartzo é resistente ao intemperismo. Se a gente lembrar da nossa aula de mineralogia, por que ele é resistente ao intemperismo? Porque ele compartilha os 4 oxigênios e não faz substituição isomórfica. Então, isso é do BW. A areia dos latossolos, mineralogia da areia dos latossolos. Basicamente, quartzo. Quartzo não tem o que oferecer para a planta, não tem o que intemperizar para oferecer para a planta. Mineralogia da argila. Da argila vai ser basicamente caulinita, 1:1, argilominerais do tipo 1:1 e óxidos. Predomina caulinita, na maioria das vezes, mas tem muito óxido. Qual que é a implicância prática dessa grande quantidade de óxidos? Fixação de fósforo, mas ao mesmo tempo possibilita a estrutura microgranular. Essa grande quantidade de óxidos possibilita que há uma aglutinação do solo, que dá essa estrutura microgranular. A CPC dos
latossolos tem que ser menor que 17 centimol de carga por quilo de argila. Novamente, mais uma evidência de solo muito pouco intemperizado. Se for maior do que 17 centimol de carga, vai encaixar como um cambissolo, porque é pouco intemperizado. Então, está com cara de latossolo. Morfologicamente, está lá puro latossolo. Você fez análise. A CTC do horizonte B deu mais do que 17 centimol de carga, cambissolo, porque é um solo pobre quimicamente, tem baixa CTC. Serosidade, se apresentar, não apresenta, muito difícil a gente ver serosidade em latossolo, eu particularmente nunca vi serosidade em latossolo, no máximo pouco e fraca. Então, a serosidade, que é a evidência de translocação de argila do horizonte A para o horizonte B, não apresenta nos latossolos. Tanto é que nem tem essa quantidade de translocação, porque os óxidos se juntam tanto que ficam lá na estrutura microgranular, que não possibilita a argiloviação. Então, essas são as características dos BW.